Olá! Fui informado que o apologista Vitor Neres fez um vídeo reagindo ao meu vídeo sobre a reversão de culpa. Neste vídeo, vou analisar os argumentos apresentados pelo Vitor. Eu só gostaria de esclarecer ao meu público que não pretendo me envolver em debates contínuos com os críticos, até porque os públicos dos canais são diferentes. O público deste canal é voltado para aqueles que valorizam a pesquisa, a análise de fatos controversos e a consideração de diversas perspectivas antes de formar uma opinião celestial. Eu respeito quem prefere manter sua crença baseada em uma única narrativa. Como o próprio Vitor mencionou, ele recebe críticas ao seu trabalho. Assim como eu também sabia desde o início do meu canal que também seria criticado por aqueles que pensam de forma diferente. Eu não vou reproduzir o vídeo do Vitor na íntegra, porque levaria muito tempo. Então, resumi a crítica dele em 4 argumentos principais. E, para ser justo, vou deixar o link do vídeo reativo dele para quem quiser conferir. Eu creio que o Vitor vai gostar, porque vai gerar engajamento em seu canal também. Eu não tenho problemas que usem os meus vídeos, desde que o link do meu conteúdo seja compartilhado para quem quiser conferir a íntegra do que falei. Há partes do meu vídeo que o Vitor não apresentou que tratam justamente sobre a questão da doutrina e da reversão de culpa, que eram o cerne da minha argumentação e que acabaram ficando de lado. No entanto, o que eu falei acabou sendo confirmado na prática. A culpa foi direcionada a mim por fazer uma crítica à fala de um líder da igreja. Dentro dessas organizações, diferentemente do que o Vitor sugeriu ao afirmar que a doutrina só é inquestionável após ser estabelecida, na prática, não só a doutrina, mas também a liderança e o grupo são irrepreensíveis. Como eu mostrei no vídeo que dizia que a liderança, o grupo e a doutrina são irrepreensíveis. Portanto, quaisquer promessas não cumpridas e situações ruins são sempre culpa do membro. Se vocês derem uma olhada nos comentários do vídeo dele, constatarão isso. No meu vídeo, não critiquei diretamente a doutrina em si, mas alguns conceitos ensinados nos púlpitos pela liderança da igreja, que indiretamente fazem os membros verem qualquer crítica à organização como uma afronta, sugerindo que aqueles que deixam a igreja são os verdadeiros culpados de deixá-la e de não cumprirem as regras da organização. O que não é verdade, é uma falácia, já que muitos deixam a igreja cumprindo as regras e se decepcionando com a própria igreja que não foi honesta ao tratar de aspectos fundamentais de sua história. Aspectos esses que poderiam ter alterado o senso crítico daquela pessoa ao aceitar fazer parte da igreja. Além disso, existem também muitos membros que não cumprem as regras da organização e permanecem até a morte dentro dela, seja para manter a aparência ou simplesmente por conveniência. O Vitor disse que a doutrina, após estabelecida, não deve ser questionada. Vou falar disso nesse vídeo, mas vou dar um exemplo de como a própria igreja não respeita a própria doutrina revelada em seus livros. Em Moroni, capítulo 8, versículo 22 e 23 diz: "Porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem lei, porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. Portanto, o que não foi condenado, ou seja, o que não está sob condenação, não pode arrepender-se, e para tal o batismo de nada serve. Mas é escárnio perante Deus negar as misericórdias de Cristo e o poder do seu Santo Espírito e depositar confiança em obras mortas." De acordo com o próprio livro de Mórmon, batizar as pessoas que estavam sem lei, ou que morreram sem lei, é depositar confiança em obras mortas, porque a própria redenção de Cristo os cobre. Portanto, o batismo pelos mortos, ou o batismo vicário, das pessoas que morreram sem lei, sem conhecer o Evangelho, é condenado no livro de Mórmon. O mais interessante é ver a astúcia religiosa colocada nesse capítulo. No cabeçalho do capítulo 8 de Moroni, diz o seguinte: "O batismo de crianças pequenas é uma abominação maligna. As criancinhas estão vivas em Cristo por causa da expiação." A igreja fala do batismo de crianças e omite o batismo de todos os que estão sem lei. Todavia, quando verificamos o versículo 21, que antecede esses versículos, no trecho final dele diz: "Ouve estas palavras e atentai para elas. Caso contrário, elas testificarão contra vós no tribunal de Cristo." Agora, será que cabe questionamento para um princípio estabelecido no livro de Mórmon? Na apologética da igreja, sempre cabem pelo menos 2 opções. A primeira é: se o livro de Mórmon está ensinando um princípio que é contrário ao ensinado pela igreja, pense celestial e não questione seu próprio testemunho. Na próxima vez que ler o livro de Mórmon, ignore Moroni 8:22. Mas, na prática, a igreja costuma adotar uma segunda opção, que é ressignificar e reinterpretar as coisas a fim de se adequar à sua narrativa, como aconteceu com o livro de Abraão, que a palavra tradução agora ganhou um novo sentido.
seja a pele escura no livro de Mórmon, que era entendido como a cor da pele e hoje não mais. E assim vemos em tempo real a igreja sendo reformada usando o discurso que está sendo restaurada, transformando um Deus onisciente, que conforme Moroni 8:18, é um Deus invariável e imutável, em um Deus cheio de variações para se adequar à narrativa de cada profeta dentro de sua visão de mundo e sociedade. Uns com um discurso mais racista para se adequar a uma sociedade racista e outros com um discurso mais inclusivo para se adequar a uma sociedade mais igualitária. Mas enfim, vamos analisar os argumentos apresentados pelo Victor. Vamos então analisar os argumentos levantados pelo Victor. Eu separei 4 argumentos que praticamente nortearam o vídeo dele. Vamos analisar. Separação entre doutrina revelada e investigação científica ou filosófica. O senso crítico e o questionamento na igreja. A natureza da igreja e as críticas. E também a revelação e mudança de doutrina. Então vamos começar pelo primeiro item. A separação entre doutrina revelada e investigação científica ou filosófica. De acordo com Victor, há uma diferença fundamental entre doutrinas reveladas e investigações humanas. Segundo ele, as doutrinas reveladas, como os 10 mandamentos, não estão sujeitas a questionamentos, enquanto áreas, como ciência e filosofia, permitem investigação e debate. O Victor deu o exemplo dos 10 mandamentos, que é um mandamento universal dentro de todas as religiões cristãs. Porém, será que dentro das revelações dentro da igreja, isso acontece também de ser imutável? Antes de mais nada, gostaria de enfatizar que isso foi uma questão que abordei no meu vídeo, afirmando que existem organizações como a igreja que têm não apenas sua doutrina, mas também seus líderes como irrepreensíveis. It's wrong to criticize leaders of the church, even if the criticism is true. Esse é um falso princípio ensinado por Oakes e adotado por muitos como verdade absoluta, e contraria as próprias escrituras, como dizem em 2 Nef 2:21, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade. E termina dizendo que não haveria sensibilidade e nem insensibilidade. Em uma organização onde impera a falta de questionamento, acaba se impedindo uma mentalidade crítica e reflexiva, que é essencial em uma sociedade moderna que deveria valorizar a evolução do pensamento e não dar lugar à tirania, algo que o próprio livro de Mórmon condena. Agora, vamos analisar se, de fato, essas doutrinas são eternas e imutáveis após serem reveladas na igreja. Em 1º de agosto de 1842, Joseph Smith disse o seguinte sobre as ordenanças. As ordenanças instituídas nos céus, antes da fundação do mundo, no sacerdócio para a salvação dos homens, não devem ser alteradas ou mudadas. Todos devem ser salvos nos mesmos princípios. De acordo com Joseph Smith, foi revelado que as ordenanças não podem ser alteradas nem mudadas. Agora, vamos ver se, de fato, todas as pessoas serão salvas nos mesmos princípios e se a igreja está seguindo essa verdade restaurada. Em 1990, a igreja fez alterações nas ordenanças da investidura do templo. Vou citar apenas as alterações de 1990, para não alongar o vídeo. Vamos ver o que foi alterado. Após pesquisa sobre os sentimentos dos membros da igreja em relação à investidura, grandes revisões foram feitas. Dentre elas, todas as penalidades, os 5 pontos de comunhão e sílabas que supostamente têm significado na língua adâmica foram omitidos. A parte do pregador foi eliminada, assim como uma referência aos papas e sacerdotes de Lúcifer. As mulheres não mais fazem o compromisso de obedecer à lei de seus maridos. A linguagem que critica Eva por iniciar a queda foi descartada. Muitas referências a Adão foram substituídas por referências a Adão e Eva. A palestra do véu foi descontinuada. As ordens de Elohim são repetidas menos vezes por uma questão de brevidade. Temos aqui uma alteração significativa. Antes, as mulheres juravam obedecer à lei de seus maridos e hoje passaram a obedecer à lei de Deus. Então temos agora gerações passadas que foram salvas em um princípio de obediência diferente da de hoje. Temos ordenanças do templo sendo alteradas ao longo do tempo, como a lei da adoção, onde homens poderiam escolher ser selados a líderes da igreja, em vez de seus pais biológicos. Isso altera toda a estrutura familiar no reino celestial. Em 29 de agosto de 1852, Orson Pratt, um apóstolo da igreja, em um discurso no Tabernáculo de Salt Lake, disse o seguinte em relação ao casamento plural, ou poligamia. É bem sabido, no entanto, pela congregação diante de mim, que os santos dos últimos dias abraçaram a doutrina da pluralidade de esposas, como parte de sua fé religiosa. Em resposta, mostraremos a você que ela, a pluralidade de esposas, é incorporada como parte de nossa religião e necessária para a nossa exaltação, a plenitude da glória do Senhor no mundo eterno. De acordo com o apóstolo Orson Pratt, a pluralidade de esposas é uma doutrina que faz parte da fé da igreja e é necessária para se alcançar a exaltação, a plenitude da glória do Senhor no mundo eterno. Vamos ver o que John Taylor falou sobre o casamento plural, de acordo com uma carta que ele afirmou ser uma revelação do Senhor. Assim diz o Senhor: Meu filho John, você me perguntou sobre o novo e eterno convênio.
Esse novo e eterno convênio aqui é sinônimo de poligamia ou casamento plural. Essa revelação de John Taylor era para avisar que o casamento plural é o convênio eterno e não vai acabar, continuando diz. E até que ponto ela se estende a meu povo. Todos os mandamentos que dou devem ser obedecidos por aqueles que se chamam pelo meu nome, a menos que sejam revogados por mim ou por minha autoridade. E como posso revogar um convênio eterno? Pois eu, o Senhor, sou eterno, e meus convênios eternos não podem ser revogados nem abolidos, mas eles permanecem para sempre. Agora, na parte de baixo, em vermelho diz: Eu não revoguei esta lei, nem o farei, pois é eterna, que aqueles que entrarão em minha glória devem obedecer às condições dela. Assim mesmo, amém. Agora que sabemos que o novo e eterno convênio é o casamento plural, vamos trocar o novo e eterno convênio por casamento plural para ficar mais claro agora. Vamos ver Doutrina e Convênio 132, 19 e 20 que diz: E também, em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, ou seja, pelo casamento plural, e for selado pelo Santo Espírito da promessa por aquele que foi ungido, a quem conferi esse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles: surgireis na primeira ressurreição, e se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. O versículo segue dizendo que, se você for casado segundo essa ordem, o casamento será eterno e você herdará tudo. No versículo 20, a promessa continua: então serão deuses. Ou seja, a promessa de alcançar o maior grau de exaltação exige que se aceite o casamento plural. Essa seção não foi abolida pela igreja, apenas reinterpretada para se adequar à sociedade moderna, mas continua escondida. Você sabe por que houve mudança na doutrina? Porque houve questionamento e pressão. Portanto, é possível e necessário questionar, mesmo após uma doutrina ser revelada. Agora, eu te pergunto, o que aconteceu com o Deus onisciente do mormonismo, que prometeu nunca acabar com a poligamia? Será que a culpa é de Deus, que não é onisciente? Ou será que esses homens estão usando a voz de Deus para instituir seus próprios preconceitos e interesses? Afinal de contas, a poligamia acabou ou não acabou? Se a poligamia acabou, esses homens usaram a voz de Deus em vão. Se a poligamia continua, a igreja não está sendo honesta ao tratar com seus membros e pesquisadores ao deixar claro em seus manuais dominicais que a aceitação da poligamia é necessário dentro da doutrina açude para se alcançar o nível mais alto de exaltação. A grande verdade é que a seção 132 de Doutrina e Convênios não foi abolida. Os homens podem se selar a mais de uma mulher no templo nesta vida, enquanto as mulheres só podem ser seladas a um homem. E se a poligamia está debaixo do tapete, acredite, é porque alguém questionou a doutrina após ser instituída, e por pressões populares, seja o governo americano, os próprios membros ou a sociedade em geral. A mesma coisa aconteceu com a negação do sacerdócio aos negros, mas não vou entrar em detalhes. Outro argumento levantado pelo Victor Neres é sobre o senso crítico e questionamento dentro da igreja. No argumento do Victor, ele citou um exemplo histórico como o debate entre Joseph Fielding Smith e B.H. Roberts, para argumentar que há espaço para senso crítico e questionamento dentro da igreja, mas que isso deve ocorrer antes de algo ser estabelecido como doutrina. Em relação a B.H. Roberts, vamos ver como a igreja lidou com o questionamento dele. A igreja não deixou público o registro da reunião. Todavia, temos acesso ao diário de Wesley P. Lloyd, que registrou sua conversa com B.H. Roberts. Esse diário pode ser encontrado na biblioteca da BYU de forma presencial. Eu consegui a microfilmagem da parte do diário na Fundação B.H. Roberts. Vamos ler. A seu pedido, o presidente Grant convocou uma reunião dos 12 apóstolos e o irmão Roberts apresentou o assunto. Disse-lhes francamente que estava perplexo e pediu ajuda na explicação. Em resposta, eles simplesmente se levantaram, um por um, e prestaram testemunho da veracidade do livro de Mormon. George Albert Smith, em lágrimas, testificou que sua fé no livro não foi abalada pela pergunta. Presidente Ivins, o homem com maior probabilidade de responder a uma pergunta sobre esse assunto, não conseguiu fornecer a solução. O irmão Roberts não pôde criticá-los por não serem capazes de responder ou ajudá-lo, mas disse que, numa igreja que reivindicava a revelação contínua, surgiu uma crise onde a revelação era necessária. Após a reunião, ele escreveu ao presidente Grant, expressando sua decepção com o fracasso, especialmente com o fracasso do presidente Ivins em contribuir para o problema. Em vez de considerá-la como a evidência mais forte que temos da divindade da igreja, ele a considera como aquela que precisa de mais apoio. Sua maior reivindicação da divindade do profeta Joseph está em Doutrina e Convênios. A carta mencionada no diário de Wesley P. Lloyd, entregue ao presidente Grant, pode ser conferida nos documentos de B.H. Roberts também. Vou ler um trecho do conteúdo da carta que diz: Permita-me dizer, então, mas com a máxima boa vontade e profundo respeito pela opinião de todos os outros, que fiquei muito decepcionado com o resultado líquido da discussão. O que se percebe é que o questionamento aberto na igreja, historicamente, tem se mostrado desencorajado quando se trata de desafiar os líderes ou a doutrina fundamental da igreja. Quando o presidente da igreja e os demais saíram da mesa e apenas prestaram seu testemunho, essa atitude gerou, de certa forma, uma manipulação psicológica
que já mencionei no vídeo anterior, conhecida como a reversão da culpa. No caso de B.H. Roberts, implicitamente, a liderança transferiu a responsabilidade da dúvida para Roberts ao saírem da mesa e apenas prestarem seu testemunho sobre o livro. Ao não abordarem as questões e simplesmente reafirmarem sua crença, a mensagem sutil pode ter sido que a falha estava em Roberts por questionar, ao invés de na falta de respostas concretas. Essa técnica faz com que o questionador se sinta culpado ou inadequado para levantar preocupações legítimas dentro do grupo e passe a evitar novos questionamentos. Agora vou dar alguns exemplos de como o senso crítico e o questionamento dentro da igreja são controlados pela organização, de modo a silenciar o senso crítico da pessoa quando as questões começam a incomodar a organização. Um evento marcante é o dos 6 de setembro. A Wikipédia resume bem o que foi esse evento, descrevendo da seguinte forma: o 6 de setembro eram 6 membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Sud, que foram excomungados ou desassociados pela Igreja em setembro de 1993, supostamente por publicar trabalhos acadêmicos contra ou criticar a doutrina ou liderança da Igreja. O termo 7 de setembro foi cunhado pelo The Salt Lake Tribune e foi usado na mídia e em discussões subsequentes. A ação da Igreja foi referida por alguns como evidência de uma postura anti-intelectual por parte da liderança da Igreja. Entre os acadêmicos excomungados, vou me referir a D. Michael King. Ele morreu acreditando na Igreja, mas foi excomungado simplesmente porque a Igreja queria silenciar fatos históricos inconvenientes e contraditórios com a sua narrativa contemporânea. D. Michael King revelou, por meio de seus livros, todo o contexto envolvendo as pedras mágicas que Joseph Smith usava para enganar pessoas. Joseph usou essa mesma pedra para traduzir o Livro de Mormon e receber outras revelações, como a tentativa de vender os direitos autorais do Livro de Mormon para uma editora no Canadá por mais de $250 mil, o que falhou. Embora D. Michael King tenha sido excomungado, a Igreja hoje reconhece esses eventos. Pergunto, foi honesto excomungar alguém por apresentar fatos verídicos de sua história? Como confiar em uma organização que não preza pela transparência? Diversos documentos permanecem ocultos, e a Igreja só divulga o que os críticos já expuseram há tempos, favorecida pelo acesso facilitado na internet. Outro item levantado pelo Vitor foi em relação à natureza da Igreja e às críticas. O Vitor argumenta que as críticas à Igreja muitas vezes não consideram a natureza da Igreja como uma instituição baseada em revelações divinas, e que é natural que a Igreja não permita questionamentos sobre essas revelações. Bem, vamos analisar essa questão. Em 2015, a Igreja Sud criou uma nova política sobre casais gays e seus filhos, algo amplamente divulgado por veículos como o New York Times. A reportagem do jornal dizia: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está enfrentando uma reação crescente dos mormons, chateados com uma nova política que proíbe crianças que vivem com casais do mesmo sexo de participarem de cerimônias de nomeação de bebês e batismos, e declara que membros em casamentos gays são apóstatas sujeitos à excomunhão. A Igreja, embora mantendo sua nova política, emitiu um esclarecimento na sexta-feira, dizendo que as regras afetavam apenas crianças cuja residência primária era com um casal do mesmo sexo, não aquelas que poderiam ter um pai gay morando em outro lugar. O esclarecimento também disse que não era necessário excluir crianças de outras atividades ou sacramentos da igreja se elas já tivessem sido batizadas e estivessem morando com um casal do mesmo sexo. Em outro trecho dizia: enquanto os membros da igreja estão despejando sua dor e confusão em jantares de família e em blogs mormons, os críticos estão planejando uma renúncia em massa, em um parque adjacente à sede da igreja em Salt Lake City, no sábado. Até mesmo alguns líderes de igrejas locais transmitiram suas objeções à hierarquia, disse Benjamin R. Hatzberg, que serve em sua congregação ou ala, em Atlanta, como segundo conselheiro do bispo, em uma equipe de liderança de 3 pessoas conhecidas como bispado. Em outro trecho diz: a mudança no manual diz que os filhos naturais ou adotados de pais em relacionamentos do mesmo sexo, sejam casados ou coabitantes, não podem ser abençoados quando bebês, batizados ou ordenados ao sacerdócio, se forem homens. Nem podem servir como missionários. Eles podem se filiar à igreja depois dos 18 anos, mas somente se saírem da casa dos pais, renunciarem às uniões entre pessoas do mesmo sexo e receberem permissão da liderança máxima da igreja, a primeira presidência. Segundo a revelação vinda do Espírito Santo para a liderança da igreja, crianças que moram com pais que são casais gays não poderiam ter acesso a ordenanças de salvação do batismo até completarem 18 anos. Mesmo assim, deveriam renunciar a seus pais gays para serem batizadas. Uma pura manipulação e táticas de seitas de controle mental. Isso é um abuso psicológico contra essas crianças. Imagine uma criança de 8 anos querendo se batizar, mas que deve encarar, desde a infância, a ideia de negar seus pais apenas porque são gays. Caso contrário, não podem se batizar. E se quiserem se batizar após os 18 anos, tem que negar seus pais e sair de casa. No site oficial, a igreja justificou a política da seguinte forma: a doutrina revelada é clara. As famílias são eternas em natureza e propósito. Isso significa que, quando um casal gay e um filho se juntam,
eles não são mais uma família em natureza, pois, na perspectiva da igreja, uma família deve ser composta por marido, mulher e filhos. Por isso, a igreja diz o seguinte: somos obrigados a agir com essa perspectiva para o bem-estar de adultos e crianças. Eles dizem que são obrigados porque a situação fere a doutrina da natureza da família. No entanto, essa decisão fere os ensinamentos também das próprias Escrituras, que dizem: deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Em Mateus 19,14 diz: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ezequiel 18,20 dizia: os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. Interessante notar a similaridade agora entre 2 Nef 26:33 e as palavras de Paulo em Gálatas 3:28. Pode ser apenas uma coincidência do Espírito Santo que falou as mesmas palavras nos dois livros, mas tudo bem. 2 Nef 26:33 diz: e convida todos a virem a ele e participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. E em Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Só faltou o Espírito Santo falar igual aos líderes da igreja, assim como falou em 2 Nef e em Gálatas. Os membros da igreja fazem convênio de obedecer às Sagradas Escrituras, e se um profeta, apóstolo ou outro líder tomam decisões contrárias às Escrituras, eles podem sim ser questionados. Isso resultou em uma renúncia em massa de diversos membros da igreja. Hundreds of protesters gathered in Salt Lake City to take part in a mass resignation from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. More than 2,500 people decided to leave the church after a new policy was introduced in the latest guidelines for Mormon leaders. The rule found in Handbook 1 prohibits the natural or adopted children of parents in same-sex relationships from receiving a name and a blessing in a ceremony performed by the Mormon priesthood. Many say the decision to walk away is difficult, but they felt it was the right decision to stand up for families. It's nothing that's easy, but on the same token, I have to stand up for humanity, and I have to stand up for the right thing. And to me, supporting these great people here and their effort to understand that those of us that are in mixed families or families, all families matter. Calls for resignation started as early as June, with mass resignations starting a week ago. The church said Friday the policy does not affect children already baptized into the church. It also stated, all children are welcome at the church and can participate in all activities. Após 3 anos e meio, a igreja reverteu sua política. Em seu site oficial, a igreja anunciou mudanças de política anunciadas para membros em casamentos gays e filhos de pais LGBT. O texto diz: filhos de pais que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros agora podem ser abençoados quando bebês e batizados em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem a aprovação da primeira presidência, anunciou o presidente Darlene Mitchell na manhã de quinta-feira, 4 de abril. Outro trecho diz: as mudanças emitidas sob a direção da primeira presidência e anunciadas durante a sessão de liderança da 89ª Conferência Geral Anual da Igreja não representam uma mudança na doutrina da igreja relacionada ao casamento ou aos mandamentos de Deus em relação à castidade ou moralidade, escreveu a primeira presidência em uma declaração oficial divulgada pela igreja. A doutrina do plano de salvação e a importância da castidade não mudarão. Agora eu pergunto, como isso não fere ou altera a doutrina da família estabelecida pela igreja? A natureza da família segundo a igreja é composta por marido, mulher e filhos, e não por casais gays. Essa foi a reivindicação inicial da igreja para impor que as crianças não poderiam ser batizadas, e dizendo que não poderiam fazer nada, porque era a doutrina da igreja. Mas quem deu esse anúncio foi Elder Oaks. Elder Oaks e a própria igreja são conhecidos por não pedirem desculpas por suas falhas. É vergonhoso um apóstolo de Jesus Cristo dizer que pedir desculpas não é algo conveniente. Humildade zero. Em 2019, uma jovem chamada Savannah deu um testemunho em sua ala e revelou no púlpito que era lésbica. Ela tentou usar a oportunidade para falar sobre sua identidade, suas experiências pessoais e desafios como lésbica, e que seu Pai Celestial a fez daquele jeito, sem cometer um erro, ao criá-la assim. Porém, antes de terminar seu testemunho, o primeiro conselheiro de sua estaca censurou seu microfone e pediu que ela se sentasse. Vamos ver apenas um trechinho desse testemunho em que ela foi censurada. I know I can have all of these things as a lesbian and be happy. I believe that if God is there, He knows I am perfect just the way I am, and would never ask me to live my life alone or with someone I am not attracted to.
He would want me to be happy. I want to be happy. I want to love myself and not feel ashamed for being me. I ask you Enquanto a igreja despende seus fundos em campanhas de relações públicas e sites que afirmam amar e acolher seus membros LGBT, a realidade é que a igreja açude acolhe apenas os membros silenciosos e celibatários de sua comunidade. Savannah foi desobrigada de seu chamado posteriormente. Já vimos que pressões sociais e senso crítico após uma doutrina ser revelada podem sim ter efeito dentro da organização, apesar de a igreja desmotivar esses atos. Isso ocorre principalmente porque muitas decisões que são tidas como revelações tratam-se apenas de preconceitos e interesses pessoais sendo canonizados dentro da religião. Aí eu deixo uma pergunta. Por que uma doutrina na igreja só se torna doutrina quando os 12 apóstolos, ou melhor, os 15 líderes da alta cúpula, pensam em uníssono? Porque em diversos momentos decisões são tomadas e mesmo sem o status de doutrina, são acolhidas como revelação quando o Espírito Santo está dizendo sim no ouvido de um apóstolo e não no ouvido de outro apóstolo? Se todos têm o Espírito Santo, por que o Espírito Santo está falando diferente para cada um deles? Será que é o Espírito Santo que está ditando as coisas ou são seus próprios preconceitos e interesses sendo praticados na igreja e postos como verdades vindas de Deus? Por último, vou deixar um exemplo de doutrina essencial e primordial para alguém que diz conhecer Deus. No início da igreja, em 1830, a igreja era trinitária. Joseph Smith pregava um Deus em espírito, sem corpo de carne e ossos. Essa era uma doutrina oficial da igreja. Na primeira edição de Doutrina e Convênios, de 1835, estava claro o que os membros já viviam desde a fundação, em 1830. O prefácio de Doutrina e Convênios dizia: a primeira parte do livro contém uma série de palestras que foram proferidas perante uma classe teológica neste local e, em consequência de abordarem a importante doutrina de salvação, nós as organizamos no seguinte trabalho. Então, era uma doutrina de salvação canonizada em Doutrina e Convênios. Vamos ver. Também dizia: temos, portanto, nos esforçado para apresentar, embora em poucas palavras, nossa crença e, ao dizer isso, humildemente confiamos na fé e nos princípios desta sociedade como um todo. Então, está sendo declarado que era uma crença da religião. Continuando diz: não apresentamos este pequeno volume com outra expectativa, senão que seremos chamados a responder a cada princípio apresentado naquele dia em que os segredos de todos os corações serão revelados e a recompensa do trabalho de cada homem será dada a ele. O documento contém as assinaturas de Joseph Smith Jr., Oliver Cowdery, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams. Então, eles estão se responsabilizando perante Deus sobre essas questões e princípios revelados. Em Deuteronômio 18:20, diz o seguinte a respeito disso: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Joseph Smith morreu, não é? Então, o fato de um profeta profetizar em nome do Senhor, expulsar demônios em nome do Senhor e fazer muitos milagres, como até um livro, como diz em Mateus 7:21-23, não significa nada se ele falar falsamente. Vamos ver o que Joseph Smith estava ensinando. Continuando na palestra 5 de Doutrina e Convênios, versículo 2, dizia: há dois personagens que constituem o grande poder inigualável, governante supremo sobre todas as coisas. Mais adiante diz: eles são o Pai e o Filho. O Pai sendo um personagem de espírito, glória e poder, possuindo toda a perfeição e plenitude. O Filho, que estava no seio do Pai, um personagem do tabernáculo. Então, o Pai, um personagem do Espírito, e o Filho, um personagem de corpo, do tabernáculo. Portanto, Deus, o Pai, era tido como Espírito, e o Filho, o personagem do tabernáculo, representando a crença de muitas comunidades cristãs da época. Essa crença estava implementada na primeira edição do Livro de Mórmon também. Vamos ver? Na folha de rosto dizia que Jesus Cristo é o eterno Deus, simbolizando a ideia de um Deus trinitário sem princípio, mas eterno. Em 1º Nef, dizia que o Cordeiro de Deus é o Pai eterno e Salvador do mundo, ou seja, ele é o Pai e o Filho, e não é o Pai deste mundo, ele é o Pai eterno, de eternidade a eternidade. Continuando diz: eis que a virgem que vês é a mãe de Deus segundo a carne. Depois foi alterado para a mãe do Filho de Deus. Eu poderia ficar aqui mostrando todo o livro de Mórmon de 1830, mas não vou gastar esse tempo. De acordo com relatos das testemunhas do livro de Mórmon, a pedra que traduziu o livro, a pedra dizia o que deveria ser escrito e Joseph ditava ao escriba. A pedra ensinou um Deus diferente, o Deus da maior parte do mundo cristão, que depois foi alterado para um Deus corporal. Isso aconteceu após Joseph ser acusado de relacionamentos ilícitos com outras mulheres, o que fez Joseph afirmar que Deus era polígamo, de carne e ossos. E por Deus ser polígamo, a poligamia, que era algo que Joseph Smith começou a apresentar, poderia justificar seus relacionamentos ilícitos.
Então, ele primeiro praticou a ilicitude, depois recebeu a revelação e, por fim, recebeu as chaves, algo que um Deus onisciente, sabendo das críticas futuras, não faria em sua igreja. Mas o que aconteceu com a pedra e com as revelações de Joseph Smith até 1830 sobre a divindade? Deus não se sentiu ofendido, como diz Nelson, por alterar o seu nome e sua natureza divina nas escrituras sagradas? E se permitimos que apelidos sejam usados e adotamos ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Ofender-nos é uma escolha que fazemos. Não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou por algo. O que parece é que o Deus do mormonismo hoje está sofrendo de alguma doença espiritual, que o faz se ofender se não falarem o nome correto da igreja, ou de uma doença que não consegue mais ser onisciente e cumpridor de suas palavras. Mas, na época de Joseph, o Deus do mormonismo tinha mais resiliência e aceitava até mesmo que mudassem sua natureza divina canonizada nas escrituras Sud. O mais interessante é que a primeira versão da primeira visão escrita por Joseph Smith se assemelhava à divindade que ele pregava naquele período, de um Deus em espírito, em que Joseph vê apenas um personagem, que é o Deus pregado naquele momento na igreja, e que se adequa perfeitamente à crença defendida pela igreja de 3 personagens em um. A versão da primeira visão, escrita pela mão de Joseph, dizia: "E eu fui preenchido com o Espírito de Deus, e o Senhor abriu o céu sobre mim. E eu vi o Senhor, e ele me falou dizendo: Joseph, meu filho, seus pecados estão perdoados. Ele não disse: este é meu filho amado, mas disse: teus pecados estão perdoados. Não havia outro personagem para apresentar a não ser o Espírito de Deus. Quem quiser se aprofundar mais nesse evento histórico, é só ver meu vídeo do canal sobre a primeira visão de Joseph Smith. Posteriormente, a divindade foi alterada para 3 seres distintos, e então é adicionado outro personagem à visão de Joseph, para se adequar a um Deus polígamo que exigia que o homem tivesse mais de uma mulher para herdar o mais alto grau de exaltação no reino celestial. As revelações foram alteradas, conforme denunciado por David Whitmer e verificado no Livro de Mandamentos, e muitas pessoas saíram da igreja. O Livro de Mormon foi revisado e a igreja passou a ser perfeita, tendo toda a sua história higienizada e colocada em um novo contexto. Outro item levantado pelo Victor é a questão da revelação e mudança de doutrina. Ele afirma que seria estranho se a igreja mudasse doutrinas reveladas com base em questionamentos, usando a palavra de sabedoria como exemplo. Porém, a própria palavra de sabedoria sofreu alterações desde sua revelação. No início, qualquer tipo de bebida quente, incluindo chocolate e até mesmo sopas quentes, era considerada prejudicial ao corpo. Sim, até uma simples sopa era vista como algo ruim para o corpo, assim como qualquer tipo de chá quente. Em uma conferência geral da igreja, em 7 de abril de 1868, o apóstolo George Kincannon advertiu os membros da seguinte forma: dizem-nos, e muito claramente, que bebidas quentes, chá, café, chocolate, cacau e todas as bebidas deste tipo não são boas para o homem. Não devemos permitir que bebam bebidas alcoólicas ou quentes, ou sopas quentes, ou que usem tabaco ou outros artigos que sejam prejudiciais. Isso levanta a questão: o que aconteceu com a revelação sobre sopas e bebidas quentes em geral? Será que a revelação falhou? Ou isso foi mais um reflexo das influências sociais e culturais da época, disfarçado de revelação dentro da igreja? O mais intrigante é que, apesar do profeta da igreja receber uma revelação afirmando que essas substâncias prejudicam o corpo e o espírito, ele mesmo não seguiu o que foi revelado a ele. Joseph Smith, por exemplo, mantinha um bar em sua mansão. E, de acordo com um registro manuscrito, datado de 1º de junho de 1844, mesmo após receber a revelação da palavra de sabedoria, Joseph ainda bebia cerveja. O registro afirma: bebia um copo de cerveja no Mosers, que era uma taverna local. Na dissertação de Gary Dean Guthrie, na BYU, ele cita Amasa Lyman, da primeira presidência, que fez a seguinte observação: Joseph Smith testou a fé dos santos, muitas vezes por suas peculiaridades. Certa vez, ele pregou um poderoso sermão sobre a palavra de sabedoria e, logo em seguida, cavalgou pelas ruas de Nauvoo, fumando um charuto. Alguns dos irmãos foram testados, assim como Abraão no passado. Enquanto Jesus Cristo liderava pelo bom exemplo, Joseph Smith justificava seus maus exemplos como testes de fé para os membros em relação à sua autoridade. Mas tudo bem, sempre vai ter aquelas concessões que todo apologista precisa fazer para justificar atos imorais de líderes ou da igreja. Neste vídeo, vimos que uma doutrina da Igreja Sud pode ser alterada de diversas maneiras, seja para atender os próprios interesses da igreja, como no caso do batismo pelos mortos, que contraria os próprios escritos sagrados do mormonismo, que é o Livro de Mormon, seja para atender o interesse do líder da organização, como foi no caso da alteração da divindade e a primeira visão, seja por pressões populares ou até mesmo para se adequar às leis do país. A ideia de que há uma liberdade de questionamento dentro da igreja pode ser apenas uma fachada, já que, tanto no púlpito como em aulas dominicais, o desvio de assuntos para atender a uma dúvida ou objeção do membro dentro do grupo pode gerar uma censura pela própria igreja, como aconteceu com Savannah no púlpito.
O que se nota é que, quando um apologista analisa, ele analisa para a sua bolha de modo a falar aquilo que agrada ao público interno, sem analisar todo o contexto social em que a igreja está inserida. É dessa forma que conceitos controversos acabam sendo assumidos como morais dentro do grupo, como a prática da poliandria, por Joseph Smith, que não é bíblico, e a discriminação racial do sacerdócio, estendida por anos e acabada apenas por pressões sociais externas. Para isso, a apologética se arma de concessões, reinterpretações e achismos para balizar a moralidade de seu líder dentro do grupo. Quando eu disse que a igreja cria seu próprio contexto histórico, isso é evidenciado quando vemos discursos como o de Boyd K. Packer, intitulado O Manto é Maior que o Intelecto, que diz: existe uma tentação para o escritor ou professor de história da igreja de querer contar tudo, seja isso digno ou promotor da fé ou não. Algumas coisas que são verdadeiras não são muito úteis. Isso mostra exatamente que, quando ocultamos partes da história simplesmente porque não são úteis na visão da igreja, mas que podem ser úteis na visão do pesquisador, a igreja está criando seu próprio enredo para as suas histórias. E quem apresenta as inutilidades da igreja, como eu, geralmente acaba sendo acusado de mentir ou criar um contexto errado. Nunca é a igreja que tira partes da verdade que está tirando o verdadeiro contexto, mas a pessoa que está apresentando os fatos controversos que a igreja tenta blindar. Isso também é uma reversão de culpa. Nos vemos no próximo vídeo.